tenha aí esse conteúdo prontinho para avaliação, tá? O que a gente tem ali, ó? Revisão sobre as propriedades de potência. Já resolvemos, e a Pro não gravou antes porque esqueceu, mas eu quero focar na potência negativa. O que eu faço? Vou abrir um quadradinho aqui, porque dentro desse quadradinho eu vou resolver esse 2 elevado a menos 1, tá? Só para a gente ver como é que eu me comporto quando eu tenho uma potência com expoente negativo. Bom, eu falei para vocês, vamos escrever esse número na forma de fração. Ele não está na forma de fração, mas vocês podem escrever. Olha ali. Não aparece nada, mas ele é um 1 ali embaixo. Então, você escreve na forma de fração. E aí, o que diz a propriedade? Inverte a fração. Tá vendo? Denominador foi lá para cima e o numerador foi lá para baixo. E nós também trocamos o sinal do expoente. Era negativo, vira positivo. Dá para continuar essa conta, porque ela é simples, ó. Como que ela fica? Fica 1 elevado a 1 e fica aqui embaixo 2 elevado a 1. Então, 1 elevado a 1 é 1 mesmo, e 2 elevado a 1 é 2 mesmo. Pronto, o resultado da nossa expressão é 1 sobre 2, ou 0,5 se eu for escrever em decimal. Tá bom, pessoal? Então, foco nessa questão de expoente negativo. O que tem que fazer? Escrever na forma de fração, inverter a fração e trocar o sinal do expoente. Ok? Vamos fazer mais. Agora eu vou colocar aqui para vocês. Vamos ver se tem aqui. Sim, ó. Expressões um pouquinho, mesmo esquema. Quero que vocês utilizem as propriedades que a gente trabalhou agora e simplifiquem essas expressões, tá? Façam isso, pessoal. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês. Lembrando que tem uma dica aqui, ó. Sinais iguais é mais, tá? Para vocês lembrarem que tem jogo de sinal ali na letra B. 2 minutos. E aí? Deu tempo de aplicar as propriedades ali? Deu sim. Vamos fazer? Ó, temos multiplicação. Não? Temos multiplicação de mesma base. Os expoentes diferentes, mas a base é a mesma. Então, aplicando a propriedade, repete a base. Então, aqui, ó. Vou colocar um sinal de igual. Vou repetir a base e vou somar os expoentes. Vou fazer parte a parte. Por quê? Ó, mais, menos 7. Então, eu vou colocar direto, gente. Vou colocar aqui menos 7. Tá? Mais o 6. Então, o que nós vamos ter? 3 menos 7 mais 6, acaba que eu tenho 9 menos 7, correto? Ó, 3 positivo e 6 positivo são 9 positivo, menos o 7 que é negativo. Então, eu tenho aqui, ó, x igual a 9 menos 7, x ao quadrado. Acabou. É só simplificar a expressão. Então, era uma expressão maior, eu deixei num único termo. E tá correto, tá? O que eu fiz? Repeti a base, somei os expoentes. Agora nós... Sim, eu reorganizei, tipo, eu mudei os expoentes de lugar para ficar mais fácil para somar. Tem algum tipo problema? assim, você pôs o 6 perto do 3 porque são positivos. Tudo bem, perfeito, pode fazer. Agora aqui, pessoal, temos uma divisão de fração e com expoente negativo. Não precisa ter medo, não vai saindo resolvendo o expoente negativo logo de cara, não, porque não precisa. Vamos aplicar a propriedade de divisão de fração, de divisão de potência, com a mesma base. Então, repete a base, subtrai os expoentes. Atenção que aqui tem jogo de sinal, ó, menos 3, ok? Então, eu vou continuar essa conta, repetir a base, estou subtraindo os expoentes. Olha aqui, menos com menos é mais. Tem que
mentalizar, sinais iguais é mais. Então, menos com menos é mais, tá? Ó, menos 1 mais 3. Acaba aqui. Por coincidência, nós também vamos ter aqui um x ao quadrado. 3 positivo menos 1 que está negativo, resta 2. Então, x ao quadrado também. Tranquilo? Eu acho que está muito de boa. Tá de boa. Então, essa questão de Peraí, revisar... professora, só deixa eu copiar aqui rapidinho. Deixa sim. Pronto, obrigado. Vamos lá. Eu vou colocar aqui agora revisão do propriedade distributiva, que é o chuveirinho. Vou fazer uma revisão sobre propriedade distributiva. É o chuveirinho. Vamos começar com exercício simples, depois a gente vai complicando um pouquinho, tá? Nesse caso aqui, vocês vão resolver a expressão, tá? Vamos lá. Vou começar, como eu disse, uma coisa tranquila, um chuveirinho simples, bem fácil. Vão colocando no caderno de vocês também para ir resolvendo. Pronto. Imaginem que é uma das questões da prova. Tem 3 questões, está valendo 15. Vamos ver quem vai tirar os 15 aí. Tá? Vou dar para vocês 3 minutos. Não, pouco, né? 5. Vamos lá. Resolvendo. Ô, professora, mas aí eu posso só, tipo, aplicar a propriedade também ou tem que resolver tudo? Não, pode só aplicar a propriedade. Então, eu coloquei resolva a expressão, mas na verdade é assim, ó, aplicando propriedade distributiva, tá? Tá bom, então, professora, obrigado. Não, porque que nem no caso do A, dá para achar o X, né, Marcos? Dá para achar o valor do X, mas não precisa, tá? Vamos só aplicar a propriedade distributiva. Então, eu vou começar a resolver. Enquanto eu vou fazendo o primeiro, que é o mais fácil de todos, vocês vão indo acompanhando. Olha aqui, gente, a propriedade distributiva, ela diz que o número que está em evidência, que está fora, né, do parênteses, multiplica quem está dentro do parênteses. E a gente chama de chuveirinho porque a gente brinca ali, ó, quem está fora pinga lá dentro, formando esse chuveirinho ali, tá? Então, o 10 multiplica o x, fica 10x. O 10 multiplicando o 2 fica 20. Quando o Marcos me perguntou se é para achar o x, porque essa expressão ela é muito simples e nessa expressão dá para achar o x. Não precisa, tá? E se precisasse? Vamos abrir aqui ó, um quadradinho e vamos já aproveitar para revisar isso também, tá? E se eu quisesse achar o x aqui?
10x mais 20 igual a zero. Tornou-se uma expressão, uma equação de primeiro grau. O que a gente faz? Letra para um lado, número para o outro. Lembra de mim o ano passado falando isso sem parar? Letra para um lado, número para o outro. O 20 está positivo aqui, vai para o outro lado negativo. O 10 está grudadinho multiplicando x, ele vai para o outro lado dividindo, tá? Aqui, ó. E aí o que eu tenho? Menos 20 dividido por 10. Então fica menos 10. Aqui eu achei o x. Não precisava, mas se precisar, tá ali, ó. Muito fácil, tá? Tá certo isso aí, gente? Não. 20 dividido por 10 não é menos 10. Ó, a professora errando. 20 dividido por 10 é 2. Daria menos 2. Pronto. Ok? Já vamos resolver o segundo. Tá? Eu vi, a Rafaela colocou ali. Ah, você tá falando da música ou você tá falando de eu errar, Rafaela? Não, a música. Ah, bom. Depois a gente vê se a gente encerra. É na sexta que a gente encerra a aula com música. Vocês estão ficando mal acostumados. Bora lá fazer a letra B. 2A que multiplica o A. Turma, aqui, ó. 2A ao quadrado. Por quê? Porque A vezes o A, ó. A vezes A, o que a gente usa? Repete a base, soma os expoentes. Aqui, ó, não aparece. O expoente é 1. Então, nós estamos aplicando propriedade de potência ali. Por isso que fica A ao quadrado. Por isso que A vezes A é A ao quadrado. X vezes X é X ao quadrado, tá? Então, por isso. Deixa eu apagar aqui. Então, o que nós temos? 2A que multiplica A, fica 2A ao quadrado. 2A que multiplica 5, então a gente faz 2 vezes 5 é 10. E repete o A. Pronto. Não precisa. Agora eu tenho uma equação do segundo grau e nós ainda não fizemos essa resolução. Tem como? Sim, tem. E não é tão difícil. É o nosso próximo conteúdo, para falar a verdade. Mas ainda não precisa. Caiu numa equação do segundo grau, deixa nela mesmo, não precisa seguir adiante. Tá? E o que eu tenho aqui, ó? 2x que multiplica x e 2x que multiplica menos y. Bom, aqui a gente segue a mesma lógica de lá de cima. 2x vezes x vai resultar em 2x ao quadrado. 2x vezes menos y, sinal negativo, ó, mais com menos é menos. Então, deu negativo. 2xy. Quando temos letras iguais, é a mesma base, aplica a propriedade de potência. É o Murilo. Quando eu tenho letras diferentes, é base diferente, não dá para aplicar a propriedade. Então, repete as letras. Por isso que ficou x e y. Ok? Levanta a mão para mim quem acertou. Quem ia tirar os 15 pontos aí? Total. Aí, vocês estão indo muito bem. Quem fez 10 pontos? Quem só fez 5 pontos? Bom, teve gente que não fez nada, hein? Tô ficando preocupada. Tá. Isso aqui, turma, propriedade distributiva simplesinha de tudo. Vamos complicar? Vamos fazer uma propriedade, um chuveirinho duplo, tá? Então, novamente, vocês vão aplicar a propriedade distributiva. De novo, tá? Aí, vamos lá. Vamos fazer coisas mais complicadas. O tal do chuveirinho duplo. Quadrado da soma, porque eu vou colocar iguais, tá? Vou começar de leve. Quadrado da soma. Quando eu tenho esse número elevado ao quadrado. Fizemos tanto, tenho certeza que vocês vão se dar bem nisso. Ah, quadrado da soma, um exemplo ali.
Vamos fazer também o quadrado da diferença. E vamos fazer o quadrado da soma pela diferença. Os 3 tipos que nós praticamos. O produto da soma pela diferença. Nós praticamos isso aí. Vamos lá, valendo 15 pontinhos de novo, mais 5 minutos para vocês. Quero ver quem vai acertar todas. Vamos imaginar que é a prova. E aí, turma, já deu tempo de fazer? Não. Tá, Ainda não, senhora, ainda não. tá bom, vou esperar. Agora deu, senhora, agora deu. Tá bom? Mais 1 minuto para os outros terminarem também. Eu quero ver quem tira mais 15 pontos aí. Eu não lembro como é que foi essa aí. Diego, chuveirinho duplo. Ó, primeiro, vou dar uma dica. Primeiro de tudo, como tá o quadrado, desmembra o negócio todo aí, ó. Faz assim, ó. 2A mais 2, que multiplica ele mesmo. 2A mais 2, ok? Uhum. Agora, chuveirinho duplo. Esse multiplica aqui e também multiplica lá. Esse multiplica este termo e também multiplica o outro termo. Tá bom? Uhum. Então vai, continua. Vou fazer mais bonitinho esses meus riscos aqui. Vamos fazer, meu povo? Vou continuar essa conta aqui que comecei ali com o Diego. 2A que multiplica 2A. Primeiro façam assim, ó. 2 vezes 2 é 4. A vezes A ao quadrado. 2A que multiplica 2. Então, fica 4A. Ok? Aí, aqui, ó. 2 que multiplica 2A. Então, é 4A também. E 2 que multiplica 2 é 4. Agora, eu vou só organizar essa conta aqui, tá? Essa expressão, uma equação de segundo grau. 4A ao quadrado mais 8A mais 4. Acabou. Esse aqui é o que nós chamamos de produto notável, quando o resultado é previsível, tá? Esse resultado ele é previsível, ele é sempre dado pelo o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Não vou fazer vocês decorarem essa propriedade, é só para saber que ele dá um resultado previsível, por isso é chamado de produto notável. Fizemos até alguns, tá? Desse jeitinho. Já vou direto
para o quadrado da diferença. Mesmo princípio. Eu vou desmembrar essa conta. Vou fazer de azul para não ficar tudo misturado aí, porque já tá meio misturado as coisas. Tá meio apertado. Então, o que eu tenho aqui, ó? Vou fazer 4y que multiplica, menos 1, que multiplica ele mesmo. 4y menos 1. Pronto. E o esquema é igualzinho de cima. 4y multiplica 4y. 4 vezes 4, 16. Y vezes y, y ao quadrado. Agora aqui, ó, 4y que multiplica menos 1. Então, é menos 4y. E aqui, menos 1 que multiplica 4y é menos 4y. E menos 1 que multiplica menos 1. Lembra que tem jogo de sinal. Sinais iguais é mais. Então, fica mais 1. Organiza. Vai dar uma equação de segundo grau. Ó, 16y ao quadrado. Menos 8y. Opa. Mais 1. Pronto. Tá? Então, pessoal, lembrando que quando você tem negativo ali, tem que fazer jogo de sinal. Menos com menos é mais. Mais com mais é mais. Mais com menos é menos, tá? Por último, e é a propriedade mais tranquila de fazer, porque ela é o produto da soma vezes a diferença. Ela também dá um resultado previsível e ele mais simplificado. Vocês vão ver. O que eu faço, ó? 4x que multiplica 4x. Isso deu 16x ao quadrado. Aí eu vou fazer aqui, ó. 4x que multiplica menos 2. Vai dar menos 8x. Agora aqui, turma. 2 que multiplica 4x. Dá positivo, porque aqui é mais, ó. Mais com mais é mais. Positivo 8x. E, por fim, mais com menos. Sinais iguais é mais, sinais diferentes é menos. Então, aqui dá menos. 2 vezes 2 é 4. Agora, vejam bem, pessoal. Temos 8x negativo e 8x positivo. Então, um cancela o outro, a gente pode cortar e resta apenas como resposta 16x ao quadrado menos 4. Também dá um resultado previsível. É um produto notável. O que é o resultado previsível? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo, tá bom? Não quer decorar esses resultados previsíveis? Faz o chuveirinho duplo que não vai ter erro, ok? Quem acertou as 3 garantindo 15 pontos? Ótimo. Quem acertou 2 garantindo 10 pontos? E quem acertou só uma, garantindo 5 pontinhos? Ok, turma. Isso aí. Agora, como essa aula vai ficar gravada e esse exercício está aí, qual é a minha dica para estudar para a prova? Pega esses exemplos, põe numa folha de caderno, copia, fecha o seu caderno e tenta resolver sozinho. Depois abre o caderno e vê onde você acertou e onde você errou. Porque o caderno já está resolvido. Então, eu quero que vocês copiem numa folha qualquer e tenta fazer tudo de novo. Se você chegar no resultado tranquilamente, você está preparado para a prova. Ok? E agora vamos fazer a revisão de fatoração para acabar também nossa aula? Então, revisão sobre fatoração de polinômios. O que é essa revisão? Desfazer o chuveirinho. A gente, aqui no anterior, estávamos fazendo o chuveirinho. Agora a gente vai desfazer o chuveirinho. Nós vamos ter já um polinômio pronto e eu quero colocar o fator em evidência, tá? Então, vamos lá. Exemplo aqui, né?
fatore os seguintes polinômios, colocando fator em evidência. Que fator? O fator comum, tá? Vamos ver, começar ali, ó. Vou criar um polinômio já grande e resolvido. Pronto, temos um primeiro ali. Vou fazer o segundo. Um pouquinho mais simples a letra B. E na letra C, coloquei um daqueles polinômios grandes que devem ser resolvidos por blocos, tá? Então vai, pessoal, para terminar a nossa aula, valendo mais 15 pontos, vamos ver aí quem acerta esses 3 exercícios. Aquele tempinho de 5 minutos para vocês. Vamos colocar um fator em evidência aqui? Qual é, na letra A, qual é o fator que se repete? Isso, e que eu posso tirá-lo colocando ele em evidência. É o x, ele se repete nos 3 termos. Então, eu vou colocar ele em evidência. Professora, nesse aí eu fiz assim, ó. Eu coloquei o 4x. Aí, como ia dar só 4x a segunda, eu coloquei ele mais x para dar 4x a segunda, mais o x que estava ali a terceira. Não. É multiplicação. Então, Eu fiz diferente, professora. Eu coloquei assim, ó. Eu coloquei o 2. Ah, E aí, nos parênteses, eu coloquei x ao cubo, mais x ao quadrado, mais 1. mas aí tem um problema. 2 vezes 1 é 2 e não é x. Então, a gente não pode tirar o 2 como fator comum. O único fator comum que eu vou tirar aí é o próprio x, tá? Por quê? Porque aí, quando multiplicar, tem que resultar em 4x a terceira. Para que dê esse resultado, aqui dentro eu vou manter um 4x ao quadrado. Por quê? Olha só, x que multiplica 4x dá 4x, ó, x que multiplica 4x ao quadrado resulta em 4x a terceira. Eu achei que era assim, ó. Eu achei que era meio que ao contrário, sabe? Porque eu tinha colocado o 4x normal, coloquei mais um x ali e eu achei que ele não tava junto com o outro, tava no primeiro. Não,
Não, não. Fatorar é você colocar um termo em evidência e de que tal maneira que quando você multiplicar, gera esse primeiro termo, tá? Então, por isso que a gente está desfazendo o chuveirinho, tá? Qual multiplicação que vai gerar isso aqui? O x vezes 4x ao quadrado, o resultado é 4x ao cubo. Aí eu vou para o outro termo, tá? Eu vou ali, ó, sinalzinho de mais. Qual número que multiplicado por x vai resultar em 2x ao quadrado? E agora? 2x, não é? Isso, 2x. Por quê? Porque quando eu fizer a prova real, ó, x que multiplica 2x, o resultado é 2x ao quadrado. Correto. Que número que multiplicado por x vai resultar no próprio x? 1. Aí sim, fatoramos corretamente. Isso que é fatorar. A gente desmanchou o chuveirinho. Ok? Vamos aqui, ó. Aqui eu tenho 2 fatores comuns. Quais são eles? Na letra B. O 2. O 2 e quem mais? O A. O 2 e o A. Então, pode acontecer de ter mais de um fator comum? Sim, pode acontecer. E quando tiver, tirem, coloquem em evidência os 2 fatores comuns. Aí eu tenho aqui, ó. Que número vezes o 2A vai resultar no 4A ao quadrado? 2A. Não, 2A. 2A. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4 e A vezes A é A ao quadrado. Perfeito. Que número vezes o 2A resulta em 2A? 1. 1. Por quê? 2A vezes 1 é 2A. E acabou. Tá fatorado. Ok? Agora aqui nós Professor, temos... mas se, por exemplo, eu tivesse colocado só o A, aí estaria errado? Sim, Marcos, quando você vai fazer uma fatoração, sempre deixa a forma mais simples possível. E a forma mais simples possível é eu tirar também o fator comum entre os números, tá? Que no caso, entre o número 4 e 2, o fator comum é o 2. Tá? Se ficasse A ali, a da 2A a segunda. Se ficasse A, eu teria que colocar 2 aqui. Por quê? 2 vezes A é 2A. Tudo bem, não está errado matematicamente, mas não é a fatoração na forma mais simples, a mais simplificada. E lembra que eu falei na matemática? Vamos tentar sempre deixar no resultado mais simples. É isso. E aqui, ó, temos um fator de um polinômio bem grande e eu consigo ver mais de um fator comum por blocos. Então, eu vou dividir isso aqui, ó. Eu vou fazer um tanto aqui, depois eu faço outro tanto. E vai dar certo. Vê? Entre o 2y ao cubo e yc, qual é o fator comum? O Y. O y. Então, é ele. Eu vou fazer essa primeira parte primeiro, colocando o y em evidência. Abre o parênteses. Que número multiplicado pelo y vai resultar em 2y ao cubo? 2y a segunda. Isso. É isso mesmo. 2y ao quadrado ou 2y elevado a 2. Correto. Que número vezes o y vai resultar em yc? C. C. Isso mesmo. Lembrando que letras diferentes, a gente simplesmente repete as letras. Y vezes C é yc. Perfeito. Agora a gente vai fatorar o outro ladinho. Esse sinal de mais, mantém ele aqui. E vamos achar fator comum aqui, ó. No 5 ao quadrado. Mas tem mais um. Tem 2. 5A. 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 Perfeito. Por quê? Porque o 10 é múltiplo do 5. Então, eu posso usar o 5A como fator comum. Que número vezes o 5A resulta em 5A ao quadrado? O A. O A. Perfeito. A vezes 5A é 5A ao quadrado. Que número vezes o 5A vai resultar em 10AY? 5y. Opa! 2Y, Não. professora. Isso, 2y. Eu quase escrevi o 5 aqui, ó. O 5 daria 25. Então, não é. Por quê? Viu, professora, como eu mexo com a cabeça das pessoas? Então, mas o bom é que
quando a gente comete um erro por instinto, porque você seguiu o instinto, a gente para e consegue identificar um erro que pode acontecer muito comum com muitos alunos. Vou revisar tudo aqui, ó. Y vezes 2y ao quadrado é 2y ao cubo, correto. Y vezes c, yc, correto. 5a vezes a, 5a ao quadrado, correto? 5a vezes 2y, 10ay. Perfeito. Turma, quem aí tirou 15? Valendo 15, quem tirou os 15?